E a gente já tem o nosso entrevistado também, que é o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, bom dia a quem nos acompanha. Bom, Wagner, vamos falar aqui sobre uma tragédia anunciada, né, que é a destruição da Amazônia, que vai ser catastrófica para o futuro da espécie humana no planeta. É uma revisão, né, da literatura científica que está fazendo esse alerta, é um novo artigo científico que afirma que, do ponto de vista climático, a degradação generalizada da Amazônia será uma catástrofe global irreversível. E, portanto, essa foi inclusive um artigo, né, da edição desta semana da revista Science, segundo os pesquisadores, muito além dos impactos diretos sobre a própria floresta ou sobre a própria região amazônica, o colapso do bioma teria o poder de desencadear alterações climáticas brutais em todo o planeta com consequências catastróficas para o bem-estar humano. E aí a gente inclui aí a insegurança hídrica, alimentar, migrações em massa e instabilidade política. E o interessante, né, Wagner, é que o trabalho é assinado por 19 pesquisadores de 6 países, incluindo muitos brasileiros, e desses brasileiros, 3 são da USP, né? O climatologista Carlos Nobre, né? Ele que também é pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP, né? A Natália Nascimento, pós-doutoranda do programa Biota Síntese, também do IEA da USP, e a professora Lúcia Lohmann, né? Do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP. Então, a gente já vai colocar esse estudo, né, aqui em destaque, devido a esse alarme, né, que os cientistas estão fazendo. E eu já incluiria mais um dado aqui para você, Wagner, para a gente começar a conversa, sobre o garimpo ilegal. Enfim, que a gente está vendo toda essa tragédia acontecendo com o povo Yanomami, e a notícia de que o garimpo ilegal cresceu 54% na terra indígena Yanomami no último governo do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, esse também é um fator que também prejudica demais o meio ambiente e os seres humanos, como nós estamos podendo ver com muita tristeza no coração o que está acontecendo com esses indígenas, né, Wagner? Veja, Marilu, são aí vários fatores, né, associados que estão levando a essa enorme devastação da Amazônia, com consequências seríssimas que transcendem muito, né, o próprio território brasileiro. E aí você tem total razão, né, esse estímulo que houve no último governo para ações de desmatamento na Amazônia e também para mineração irregular, ilegal, sem dúvida, né, corroborou, né, ampliou ainda mais os focos de tensão e principalmente de degradação do território amazônico. O que a gente tem que entender quando a gente fala de Amazônia, Marilu? Nós estamos falando de um sistema complexo, né, que está muito interligado. Tudo que acontece ali, né, naquele vasto território, está articulado nas próprias condições geográficas do território e que tem, dada a sua grande dimensão, implicações diretas também nas outras áreas do planeta, né, especialmente quando a gente pensa em dinâmica climática. A analogia que eu gosto de fazer, que um colega da Biociência, o professor Marcos Buqueriti, comentou, eu achei sempre muito didático e sempre lembro e dou crédito a ele, é que as árvores na Amazônia são como se fosse uma espécie de bomba, Marilu, né? Elas têm um sistema de execução que então vem pelas raízes, né? E faz com que esse volume de água extraordinário acabe evapotranspirando pelas folhas e então isso, ao final, vai ter a chuva, né? Que é muito intensa, né? Se estima que metade da chuva da Amazônia, para você ter uma ideia, é gerada na própria Amazônia. Mas não é só isso, né? Parte dessa chuva, a gente já sabe disso, ela acaba sendo transportada. Ela vai pela calha do Rio Amazonas, chega lá, encontra a Cordilheira dos Andes, volta-se à esquerda e chega até o território brasileiro, e, inclusive não além do Brasil, né? Vai além também do Brasil, desculpe, vai até o Paraguai, parte da Argentina, enfim. Parte da chuva, portanto, que a gente recebe em outras áreas do país também são provenientes desse sistema hidráulico fantástico, extraordinário que está lá na Amazônia. O que nós estamos verificando, né? E esse trabalho é muito importante, né? Mostra que esse estado está cada vez mais avançado, o que traz muita preocupação.
que nós estamos verificando, na verdade, como cientistas, como pesquisadores, é que, na verdade, o que está ocorrendo é uma diminuição desse volume de água, né? Os regimes de chuva clássicos não estão mais tão presentes assim, né? Isso tem sido constatado, Marilu, porque nos últimos anos se percebe um aumento de períodos de longa estiagem que não são frequentes na Amazônia, né? Eles estão se tornando cada vez mais decorrentes, cada vez mais com maior intensidade quando a seca aparece. Isso afeta claramente, né? Porque quando você diminui a água, você diminui todas as possibilidades de vida, de reprodução dos micro-organismos, das espécies arbóreas também, e também de toda a fauna que está lá presente. E aí, evidentemente, que ao mudar isso tudo, você afeta a dinâmica dos rios, e aí vamos chegar nos Yanomamis, que você dizia há pouco, e outros povos originários também que vivem na área. Quando você afeta a dinâmica do rio, você está simplesmente inviabilizando um modo de vida, né, de um povo tradicional, de um povo originário. Para agravar, no caso que você está dizendo dos Yanomamis, foi acrescentado, inclusive, por meio da mineração ilegal, o mercúrio. Então, você teve diminuição de água e, ao mesmo tempo, né, a introdução de dejetos químicos de alto impacto à saúde humana, né? Essa combinação foi jogada nos rios, os peixes se alimentam desse material também, e isso acaba, de alguma forma, chegando até os povos originários, que tem na água e no peixe, né, uma fonte de alimentação, de higiene pessoal, etc. Então, esse conjunto todo que faz com que a gente fique muito preocupado, né? Por quê? Porque esse trabalho importantíssimo, ele mostra, né, como você disse, por meio de 19 pesquisadores, que talvez a Amazônia esteja muito próximo de um ponto de não retorno. O que é esse ponto de não retorno, Marilu? É quando o sistema natural não consegue mais realizar aquilo que é necessário para que ele possa ser mantido, né? E se isso ocorrer, o prognóstico é muito difícil, é muito duro, porque se prevê aí que nós vamos ter um regime de chuva muito diferente, bem mais seco, né? Isso vai implicar na reprodução das aves da Amazônia, por isso que em vez de ter essa exuberante, belíssima floresta, nós vamos passar a ter o que se chama de savana, né? Um cerrado sujo, enfim, árvores de menor porte, evidentemente, com mais intervalos entre uma árvore e outra, e fundamentalmente, Marilu, essa umidade não vai chegar até o sul-sudeste, por exemplo, do país, então vai afetar também a própria dinâmica, por exemplo, né, de produção agrícola, de abastecimento dos centros urbanos, de geração de energia elétrica, no caso brasileiro, né? Então, é importante ter clareza, Marilu, que o que acontece na Amazônia afeta, sim, a nós aqui no sul-sudeste, né? Afeta também na escala planetária, porque grande parte desse material que está hoje, na forma de uma exuberante e belíssima floresta, é, na verdade, carbono acumulado, né? Se esse material se perde, ele vai para a atmosfera, a estimativa que esse próprio estudo aponta é que nós teríamos, só por conta desse volume extraordinário de carbono, 0,5% a mais na atmosfera como aquecimento. E isso, evidentemente, que somado a outros processos de aquecimento, podem trazer aí consequências seríssimas quando a gente está falando, aí sim, já na escala planetária, no aquecimento global. Então, é de fato, Marilu, um conjunto de fatores que faz com que a gente tenha que estar muito alerta, né? E o quanto antes reverter esse tipo de degradação ambiental que está ocorrendo com muita intensidade, especialmente nos últimos anos, ainda mais no último, né, daquele indivíduo que estava lá em Brasília, que parece que não quer voltar para o Brasil, enfim. Está com medo, né, de ser preso, né? E Wagner, vamos falar aqui do relatório ainda que destaca que 17% da cobertura florestal da Amazônia já foi desmatada e 400% convertida em áreas de produção agropecuária, pastos, agricultura, enfim. Agora, somei tudo, né? 17 mais 14 dá 31%, né? Os cientistas estão dizendo o seguinte, que ninguém sabe dizer exatamente onde é que fica o chamado tipping point que você falou, ponto de virada, né? Que não tem, aí não se torna realmente irreversível, mas eles estimam que esteja entre 20% a 40% da área desmatada, ou seja, a gente já está com 31%, a gente já está nessa faixa, entre 20% e 40% da área desmatada. Então, isso significa que realmente está muito perto, por isso que quando a gente lê todo esse relatório, a gente estava até conversando antes, né, Wagner, é assustador, né? É assustador. Então, a gente pode já viver isso, já pode ser uma realidade, caso não tomemos medidas imediatas. Veja, Maria, essa é uma questão extremamente importante que você está trazendo, né?
porque a ciência ela trabalha com muitas evidências, mas alguns momentos, né, é difícil ter precisão. Por mais que você tenha modelos matemáticos que conseguem hoje ter uma capacidade de previsão muito maior do que há 10, 20 anos atrás, alguns momentos ainda não podem ser exatamente ditos. Bom, quando chegar nesse volume de desmatamento, teríamos então o ponto de não retorno. Então, sem dúvida, nós podemos estar muito perto, sim, desse ponto, né, desse momento, que gera muita preocupação, porque uma vez um ecossistema alterado, né, para você recuperá-lo é sempre muito mais difícil, especialmente quando você está mexendo num fator fundamental que é a água, né? Se nós não tivermos o volume de água, classicamente, que ocorre nas áreas hoje, né, evidentemente que as formas de vida vão ter dificuldade de se manter. E é preciso lembrar também que a mudança do volume de água, de chuva, portanto, também vai alterar as temperaturas locais e para onde essa massa de água deixaria de ser transportada. Então, é uma série de fatores que a gente tem que estar atento, muito alerta, né? E tomar ações, Marilu, rápidas, né, e emergenciais para evitar que esse ponto de não retorno chegue, né? Com isso, é preciso, então, apoiar medidas como, por exemplo, combater claramente e de maneira muito dura, né, toda e qualquer tentativa de desmatamento, especialmente desmatamento ilegal, que foi, na verdade, o que mais aumentou dos últimos 4 a 6 anos no país, infelizmente, né? O segundo ponto fundamental, Marilu, é que já existe hoje muita pesquisa científica de qualidade que mostra que é possível, sim, implementar e incrementar, aumentar a produção agrícola e também pecuária nas áreas já desmatadas. Ou seja, nós não precisamos desmatar mais para produzir alimento, né, e para produzir proteína animal na Amazônia, né? O que se tem, na verdade, Marilu, que ter clareza é que esse processo de desmatamento ilegal ele é, na verdade, uma tentativa de garantir a posse da terra para quem não tem o documento, né, quem não tem a posse legal da terra. Por isso que hoje se fala com muita clareza que esse processo de desmatamento da Amazônia está criminalizado. Por quê? Porque ele está, na verdade, partindo de pessoas que têm intenção de se apropriar daquilo que não é dele, né? Nós estamos falando de terras que não têm ainda claramente a delimitação cadastral, né, que não se sabe se é da União, se é do município, muitas vezes se é do Estado, enfim, estão falando de terras que não têm titulação. E é por isso, então, que esse processo ocorre. Na verdade, é um processo de apropriação de terra da sociedade brasileira, né, porque aquele que não está, que é terra devoluta é da sociedade brasileira. Então, é preciso ter muita clareza de que esse processo está ocorrendo, combatê-lo, né? E, ao mesmo tempo, Marilu, penalizar, né, punir com muita força, né, como a gente está assistindo, por exemplo, para quem está envolvido no 8 de janeiro, devemos ter ações também exemplares para quem passar a desmatar de maneira ilegal, inclusive ocupando terras devolutas, como é o caso que está acontecendo na Amazônia. E aí, ao mesmo tempo, para quem já tem sua terra, já está desmatada, etc., apoio técnico científico que já existe para poder manter a produção, né, incrementando com insumos que tornam a produtividade maior, que faz com que se produza mais, associando a conhecimento científico e tecnológico para a produção de soja, para a produção de gado também. Isso é possível já, Marilu. E para as áreas que não estão desmatadas, há hoje uma belíssima discussão sobre bioeconomia, né, sobre economia verde, enfim, sobre a Amazônia sustentável. O próprio professor Carlos Nobre, que você comentou há pouco, tem um programa muito interessante de pesquisa, também no Instituto de Estudos Avançados da USP, que nos deixa sempre muito orgulhosos, né, de, evidentemente, implementar, né, um conjunto de ações que façam com que a floresta em pé seja reconhecida como um importante instrumento para a conservação da floresta e também para a manutenção dos modos de vida, dos diversos gêneros de vida que tem lá por meio dos povos originários. Se você me permite um pequeno spoiler, né, o reitor da USP, o professor Carlos Roberto Carlotti Júnior, também anunciou um grupo de trabalho, um centro de pesquisa, na verdade, sobre a Amazônia, que vai ser coordenado pelo professor Paulo Artacho. Então, nós vamos ter aí mais uma contribuição da USP para estudos que possam reverter esse processo e ajudar na conservação do bioma e, ao mesmo tempo, manter a floresta em pé e dar uso para aquilo que já foi desmatado. Então, é um desafio extraordinário, mas que tem, Marilu, hoje muita determinação, muito conhecimento já, né? E essas forças digamos assim, do conhecimento têm que ser lembradas, têm que ser usadas para combater essas forças do mal que querem desmatar para se apropriar da terra de maneira ilegal. Então, é sim possível fazer algo, né? A gente assiste hoje no governo federal um desejo grande de mudança, existe um apoio
também importante das universidades, portanto, eu acredito que com essa combinação nós podemos, sim, reverter esse quadro em caráter urgente e emergencial, Marilu. Exato, grande parceria, que boa notícia, Wagner, que você está trazendo aqui para a gente. Agora, o próprio Carlos Nobre, né, também está alertando, enfim, que a gente está próximo, né, desse ponto de virada, e que também alguns cientistas, né, não alguns, muitos, aliás, já acham que esse ponto de já acontece no sudeste da Amazônia brasileira, né, onde a floresta está emitindo mais carbono para a atmosfera do que é capaz de absorver. E exatamente se acontecer com mais da metade da cobertura florestal da Amazônia, Carlos Nobre também está alertando nesse documento que a Amazônia vai desaparecer em 30 anos ou 50 anos, está muito próximo, né? Então, essa é a urgência que você está falando, né, Wagner? É preciso agir agora, né? Ontem, anteontem, era para já ter agido, né? Mas, de qualquer forma, não tínhamos, né, um governo, né, que se preocupasse com a preservação, muito pelo contrário, ele estava só destruindo. Agora, realmente já existe parte da Amazônia que já não tem, que já chegou ao ponto de virada, né? Não há dúvida, Maria. Essa porção que você comentou, nós estamos falando do norte do Mato Grosso, né? E hoje Rondônia também, né? Com uma frente de desmatamento muito aguda, né? Mas é curioso quando a gente vai olhar o mapa do desmatamento, e aí eu fico sempre muito contente de ver o Marcos Rosa também, que foi meu aluno, está lá no Mapiomas, enfim, os geógrafos estão aí sempre envolvidos com coisas importantes, fico muito orgulhoso e feliz de ver uma geração aí que já não é a minha, né, mas que continua aí nas lutas. Aproveito para deixar um cumprimento ao trabalho importante do Marcos. A gente consegue ver também, Marilu, que outros núcleos, né, importantes de desmatamento estão sendo formados, né? Estão falando já, inclusive, alguns pontos que preocupam no oeste da Amazônia, que era a área mais preservada, né? Então, quando você começa a ver digamos assim, um pipocamento, como a gente costuma dizer, né? Vários pontos, vários focos de desmatamento surgindo, isso traz muita preocupação, porque, na verdade, isso pode gerar aquilo, sim, que o Nobre estava alertando, que é esse ponto de não retorno. E é evidente que quando a gente olha o mapa de desmatamento dos últimos anos, a gente percebe claramente um crescimento muito expressivo, em especial nessas áreas que eu estava te dizendo. Então, posso dizer, Marilu, que há sim um plano, que houve, na verdade, um plano de introdução de práticas, digamos, não adequadas à manutenção dos sistemas naturais da Amazônia, especialmente nos últimos 4 anos, né? Esse projeto fica muito delimitado, muito claro, quando a gente olha o mapa do desmatamento, percebe claramente onde foi introduzida a ação ilegal, né? E isso não é por acaso, né? As pessoas estudam, olham por mapa, sabem onde tem área devoluta, onde a terra não é de ninguém, entre aspas, né? E começam a fazer ações ali. Então, é preciso reverter isso sim, porque do mesmo modo que a gente tem esses instrumentos, né, que apontam isso, a gente tem também já hoje conhecimento, Marilu, para tomar ações que evitem o desmatamento e principalmente recuperem essas áreas degradadas, né? Então, acho que esse conjunto de forças políticas hoje, associadas à capacidade técnica que nós temos, permite sim, né, reverter esse quadro o quanto antes. Você tem razão, é para ontem, né? Não dá para esperar mais. Eu acredito que os sinais que estão sendo apontados mostram claramente uma mudança de rumo muito importante, que inclusive, Marilu, está sendo reconhecido já no cenário internacional, né? Essa semana mesmo estava eu um pouco comentando com vocês aí, na verdade, sobre o Fundo Amazônia e a volta da Alemanha, por exemplo. Então, as ações, elas acabam, inclusive, tendo repercussão direta também na própria imagem externa do país. Exato. Agora, vou aproveitar aqui o teu conhecimento, Wagner, vamos diferenciar, né, desmatamento de degradação florestal, né, que eles estão apontando que é preocupante o desmatamento e é tão preocupante a degradação florestal que também impacta, né, severamente a biodiversidade, pode emitir tanto carbono, até mais, quanto esse corte raso aí da floresta, né? E eles estão se referindo exatamente a esses processos, né, ecológicos originais da floresta, né, Wagner, que foram corrompidos aí de alguma forma, né? Então eles estão citando, dando exemplos, né, de secas extremas, né, o corte seletivo ilegal, enfim, queimadas, e eles falam que essa região, né, onde fica exatamente, que não foi totalmente dizimada, mas ficam ainda algumas árvores, elas já realmente
causam mais problemas também, né? Veja, Maria, do ponto de vista conceitual, né, a gente pode dizer que tem o desmatamento quando você tem, de fato, né, a derrubada da floresta, aí você tem o desmatamento mais agudo, que é a retirada total, mas tem também a degradação, e aí nós estamos falando para além da floresta, das espécies arbóreas, por exemplo, né, quando nós estamos falando, por exemplo, da introdução do mercúrio, né, tem uma degradação muito mais aguda, evidentemente, porque além de tirar a cobertura vegetal, você introduz elementos externos aos processos naturais, como, por exemplo, o mercúrio, que vai depois penetrar no solo, chegar aos corpos d'água. Estou citando o mercúrio porque me parece que está mais ilustrado para todo mundo, dado, infelizmente, o que a gente verificou aí com as terras Yanomamis. Mas há outros processos também, né? Se nós pensarmos no caso dos agrotóxicos, né? Principalmente, esse material depois vai penetrar no solo, vai penetrar na água, né? Então você tem uma degradação muito aguda também. E a degradação ela vai além, portanto, ela é mais preocupante que o próprio desmatamento. Você, além de desmatar, né, você tira a vegetação, você introduz elementos externos que fazem com que depois a resolução, a mitigação, como a gente costuma dizer, né, ela é muito mais cara, muito mais onerosa e muito mais demorada, né? E, portanto, a degradação ela tem impactos ainda mais sérios que o próprio desmatamento. O desmatamento já é absurdo, não deveria ocorrer, mas quando você desmata e, além disso, agrega elementos químicos de alto impacto, você está trazendo, de fato, um enorme prejuízo para todo o sistema natural e, como eu dizia há pouco, né, para todos nós que dependemos dessa água que vem da Amazônia, né, que dependemos do carbono fixado na Amazônia para manter as condições climáticas do planeta como estão hoje. Então, de fato, a degradação ela é muito mais preocupante, muito mais impactante e tem que ser combatida. E tem tecnologia para isso, Pedro. Temos conhecimento para isso, sim, para que a gente possa usar território que já está desmatado sem degradá-lo. Esse é o grande desafio, né? Porque o que se argumenta é que a terra da Amazônia não é tão fértil assim, né? Então, já que eu não consigo mais produzir, eu vou lá e desmato mais um pouquinho. Na verdade, não é bem isso. Nós sabemos já que existe, sim, algumas dificuldades técnicas para operacionalizar algum tipo de agricultura na Amazônia, mas é preciso, então, mudar a prática agrícola para a Amazônia, não introduzir lá uma espécie que não é adequada para aquelas condições de solo e de água que ocorre lá. Então, isso já é reconhecido e já tem, portanto, alternativas tecnológicas também e de produção agrícola, por exemplo, adequadas às próprias condições naturais do ecossistema amazônico. Exato, e o estudo está dizendo aqui que já 38%, né, das florestas remanescentes da Amazônia estão degradadas. Nossa, quase 40%, é um índice altíssimo, Wagner. Agora, tem essa boa notícia, né? Enfim, que a gente está num outro patamar agora, né? Enfim, estamos no governo Lula e justamente eles lembraram aqui que o Brasil combateu o desmatamento com sucesso, com redução de 80% entre 2004 e 2014. Quem eram os governos? Lula e Dilma. Quer dizer, agora a gente tem essa esperança pelo menos, né, Wagner? Não há dúvida, Marilu. Acho que o momento é bastante esperançoso, sim, a palavra é essa mesmo, né? E principalmente quando a gente escuta, né, a possibilidade de diálogo, de interlocução, né? E se você pensar que nesses quase 10 anos, né, houve ainda mais avanço na produção de conhecimento sobre o sistema amazônico, agora falando de sistema em termos científicos, né, de processos biogeoquímicos que ocorrem, nós podemos, sim, ser ainda mais eficazes nesse combate ao desmatamento e na busca de alternativas para a ocupação do território amazônico. Ninguém está falando de não usar a Amazônia, não é isso, Marilu, mas é usar de maneira inteligente, de maneira que o século XXI preconiza, que é conservando os serviços ambientais e principalmente mantendo as formas de vida que lá ocorrem, em especial a chamada sociodiversidade, né, todos esses povos originários que lá vivem. E não só os originários, nós temos hoje na Amazônia também os quilombolas, temos também os caboclos, os ribeirinhos, os beiradeiros, que é uma expressão que tem se usado também mais recentemente. Então, é possível sim, Marilu, e nós estamos com muita esperança que esse governo vai permitir que isso ocorra e tenhamos aí um outro cenário. Eu espero daqui a um ano, por exemplo, estar falando de outro tipo de situação, né? Que esse quadro já está começando a ser revertido. Não é uma tarefa simples, mas ela é possível de ser realizada. Olha, o Wagner, só para a gente encerrar aqui, o Marcelo Gustavo Guimarães aqui no chat está falando, né, valorização da ciência ambiental. Aí ele está falando o seguinte: professor, com licença, não sei se se é exatamente a sua área de estudo, Wagner, mas de qualquer forma, ele lança aqui a pergunta, né? Professor, com licença, não há como limpar esse mercúrio, já que está em um condutor?
enfim, ele faz essa pergunta e fala também, né? Inclusive eu vi reportagem, viu, Marcelo, ontem, né, sobre os drones, né, que já estão distribuindo sementes, né, através de cápsulas de argila, né, para reflorestar uma área degradada, né? O Hiroshi já faz isso lá em Piracaia, né, fazendo com a terra mesmo, colocando as sementinhas na terra e jogando, fazendo um mutirão, né, com as pessoas para poder reflorestar a parte da Mata Atlântica, né? Mas, enfim, essa questão do mercúrio realmente vai precisar de bastante estudo, já existem estudos. Como é que você vê essa questão aqui levantada pelo Marcelo Gustavo? Hoje, a tecnologia mais usada é a chamada biorremediação, onde você justamente faz o que você está dizendo, né? Você introduz espécies que podem ajudar, né, na agregação desse material que está disperso, por exemplo, no solo ou na água, né? É uma espécie que, de alguma maneira, eu vou dizer assim, ela atrai, não é bem isso, mas enfim, ela acaba acumulando esse tipo de material e depois você vai lá e recolhe essa espécie e, portanto, você diminui bastante a incidência do mercúrio. O problema é que há um espraiamento também, né, que a gente chama de poluição fugidia, ou seja, esse mercúrio ele acaba sendo transportado pela água, às vezes, e principalmente, né, ele acaba sendo introduzido na vegetação e também nas espécies, né, peixes, por exemplo, e mesmo para pequenos animais, né? E isso acaba, de alguma maneira, acumulando e é passado de geração em geração. Então, nós não sabemos, conseguimos prever exatamente, né, quanto tempo esse material vai estar circulando de um peixe ao outro. Não é uma tarefa simples, portanto, mas é possível sim combater, é possível, já tem conhecimento para isso. É demorado e é caro, mas é possível sim começar a reverter. É necessário mostrar que vamos reverter isso, né? Isso me parece fundamental e usar esse conhecimento que já existe para dar esse ponto de partida. Muito bem, e ele também está falando a respeito aqui da fiscalização, quer dizer, aquilo que a gente está falando, né, nesse novo quadro, né, político, será possível, né, incrementar a fiscalização, tacar fogo nesses helicópteros aí, nesse maquinário desses garimpeiros ilegais também, né, existe essa expectativa, né? Não há dúvida, assim, né? A gente precisa, nessa hora, as Forças Armadas são um parceiro muito importante, né, de justamente fazer monitoramento. Foi fechado, por exemplo, o espaço aéreo na terra Yanomami, enfim, são ações que, coordenadas com as forças militares, certamente podem ter uma contribuição, né, bastante importante para que a gente mude esse cenário. Ele é fundamental, Marilu, para nós e para a humanidade. Exato. Agora as Forças Armadas, com o comandante em chefe Lula, né, vão passar a trabalhar em prol aí também da nossa querida Amazônia, dos nossos queridos povos indígenas, né, Wagner? A gente agradece demais aqui a sua participação, te exploramos bastante hoje. Um beijo e até a semana que vem, Wagner. Até mais. Falamos aqui, até lá, com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.